Então, são 20 horas. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma atividade virtual pela loja Rosa Cruz Recife. Nós ficamos imensamente felizes com a presença de cada um, com a presença de cada uma de vocês, que é isso que torna as nossas atividades, que justifica a existência das nossas atividades. Então, é muita felicidade poder compartilhar mais uma noite com cada uma de vocês. Nós queremos lembrar que a abordagem utilizada nesta palestra se refere ao estudo e pesquisa da palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque. Queremos também, mais uma vez, lembrar a cada uma das pessoas presentes que, a partir deste momento, esta atividade está sendo gravada para registro nos arquivos da Amorque GLP. E se algum de vocês se incomodar com a gravação, pode manter a sua privacidade com a câmera fechada. E a partir deste momento, os microfones foram desligados, exceto os que são estritamente necessários ao evento. Queremos lembrar a cada um e a cada uma que assim que iniciar a exposição pela Soror Vivian, nós também fecharemos o chat, que isso facilita bastante a nossa concentração durante a palestra. Queremos também lembrar os fráteres e sorores que essa é uma atividade aberta. Então, em nenhum momento vai ser necessário informar nenhum tipo de informação, nem número de afiliação na GLP e nenhuma outra informação pessoal, nem pelo chat, nem pelo microfone. Então, pedimos a todos e a todas que reservem as suas intervenções para o fórum que ocorre no final, quando nós reabriremos o chat e poderemos, então, contar com a participação de todos vocês. Não sei se temos algum probleminha com o áudio da Soror Lourdes, não, né? A antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento em espírito de fraternidade. Estou sem som. Tive problema no som. Não, nós estamos te ouvindo. Está me ouvindo? Sim. Começou com um pouquinho de eco, mas agora está... Sim. Estão me ouvindo? Sim, Soror, eu acho que é você que não nos escuta. Posso continuar? Eu não estou conseguindo saber se estão ouvindo. Vou recomeçar. Declaração da missão da Ordem Rosa Cruz Amorque. A antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque é uma organização internacional místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando em seu desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e propiciar ao seu estudante uma vida harmoniosa que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. E respeitando a liberdade individual da tradição e da cultura Rosa Cruz. Eu estou com problema no áudio. Soror Angélica, pode continuar, por gentileza? Posso sim, Soror, sem problemas. Por favor. Sim, enquanto você ajusta, posso sim. Pois não. Seguindo aqui o nosso protocolo de abertura dessa atividade dessa noite, a palavra passa ao mestre da loja Rosa Cruz Recife, o fráter Rodrigo Marinho.
Boa noite mais uma vez, meus queridos fratres, minhas queridas sorores, amigos e amigas da MORC. É uma alegria ter vocês aqui. Estava morrendo de saudade de cada um de vocês. Esse momento inicial em que a gente se confraterniza. Ao longo desses meses, nos tornamos muito próximos e a ponto de eu considerar muitos de vocês já amigos e companheiros, né, desta seara mística. Todos são, mas alguns estão mais próximos agora. Então, hoje a gente tem essa palestra que, na verdade, faz parte de um projeto da loja Recife, que se chama Feminino Iluminado. A gente está indo para a 6ª edição já, no qual a gente procura dar visibilidade para as mulheres. E a Sorovivian hoje vai trazer uma figura muito, muito marcante e também muito esquecida. Tentaram silenciá-la, tentaram escondê-la, como a Sorovivian vai colocar, e não conseguiram. Tanto é que a gente hoje vai ter uma palestra exclusiva sobre essa figura importantíssima da nossa história. Então, sem mais delongas, agradeço a presença de cada um de vocês, de cada uma, e espero que possamos ter uma noite agradável e de muito conhecimento e valorização desse feminino iluminado. Bem-vindos e bem-vindas, mais profunda. Muito obrigado, venerável mestre. E lerei agora a sinopse da palestra de hoje. Durante o Egito faraônico, poucas mulheres assumiram o governo egípcio. Entre elas, podemos falar desta grande rainha faraó, filha do faraó Totimés I e esposa de Totimés II, e regente de Totimés III. No 7º ano de governo deste último, esta rainha faraó assumiu como realmente uma rainha faraó. Alguns governantes posteriores procuraram apagar o seu período de governo, tanto que seu nome não foi incluído nas principais listas reais egípcias. Nesta conversa, vamos conhecer esta mulher que governou o Egito em um dos principais períodos de sua história. E agora vou apresentar o currículo da Soror Vivian. A Soror Vivian Tedardi é licenciada em História pela Universidade Tuiuti do Paraná. É especializada em História do Brasil Contemporâneo e em História Antiga e Medieval. É professora de História para o ensino médio e de jovens e adultos na Rede Estadual do Paraná. É membro da Ordem Rosa Cruz Amorque desde 2003 e atua como supervisora cultural na GLP desde 2004. Também como historiadora no Museu Egípcio Rosa Cruz da GLP e apresenta o programa Presença e Harmonia na nossa grande loja. Boa noite a todos, boa noite, Soror Vivian. É um grande prazer estar aqui. Mais uma vez, hoje tenho a honra de apresentar nossa digna palestrante, a Soror Vivian Tedardi, que vem iluminar ainda mais esta atividade do feminino iluminado. Como é bom quando, através de suas pesquisas e conhecimentos, pode nos apresentar um pouco mais sobre a valorização da mulher, que realmente não está muito em alta atualmente. Temos a certeza de que aprenderemos muito e sairemos daqui com bastante acréscimo de conhecimentos desta rainha faraó. Em nome da loja Rosa Cruz Recife, de seu venerável mestre, Frater Rodrigo Marinho, e de todos nós, que já somos seus fãs, presentes nesta noite, receba, Soror Vivian, as nossas boas-vindas e os agradecimentos por ter aceitado o nosso convite para esta ocasião. Estamos ansiosos para ouvi-la, Soror Vivian. Então, a palavra é toda sua. Frater Rodrigo, Soror Lourdes, fratres e sorores da loja Rosa Cruz Recife, estou muito grata, pelo convite, por mais uma vez estar aqui com vocês e para falar do Egito Antigo, para trazer um pouco mais a respeito
do Museu Egípcio Rosa Cruz Tutancâmon, mantido pela Grande Loja. E hoje até com uma proposta diferente do que foi dos nossos outros encontros, afinal de contas vamos falar de uma personalidade, vamos falar da rainha faraó Hatshepsut, e fundamental porque eu acho que ainda a história recente até tem buscado fazer isso, mas a gente precisa falar muito mais dela, porque por muito tempo ela foi relegada ao importante papel que ela teve no governo do Egito Antigo, e na verdade, como nós vamos ver, realmente apagaram grande parte dos feitos que ela fez, e felizmente temos a arqueologia, temos a egiptologia para nos trazer justamente essa mulher de volta e para que possamos hoje estar aqui falando a respeito dela. Vou compartilhar com vocês só um minutinho a minha apresentação. Bom, então vamos falar dessa egípcia que teve diversos títulos. Foi filha do rei, esposa do rei, regente, corregente, faraó, né? Uma mulher que conseguiu governar o Egito por praticamente 20 anos. E o que eu sinto é que nós falamos pouco dela. No nosso imaginário, a gente lembra muito da Cleópatra, né? A última rainha governante do Egito. Falamos muito de Nefertiti, né? A esposa de Akhenaton, que pode ser que também tenha governado como sua regente, e até hoje nós não temos certeza se realmente ela governou após a morte de Akhenaton, sob um outro nome, né, com o nome de Smenkhara. Porém, Hatshepsut realmente conseguiu, ao longo de 20 anos, como eu comentei, atuar, dentre esses 20 anos, pelo menos 13, como faraó do Egito. Né? Tanto que essa imagem que a gente já consegue observar a respeito dela, nós conseguimos notar uma mulher vestindo uma das principais coroas utilizadas pelos reis egípcios, que é o Nemes. E até então, na verdade, apenas reis haviam utilizado. Essa própria representação de Hatshepsut, antes dela, apenas uma outra rainha no Reino Médio, no período de transição do Reino Médio. Desculpe atrapalhar. Há um barulho, não sei se é o vento, se é alguma coisa, está batendo assim. Certo. Vou tentar afastar aqui então um pouquinho. Melhorou? Não, ainda estamos ouvindo um barulho, como se fosse alguma coisa batendo. Aqui em casa está tudo silencioso, agora não sei. Se eu afastar assim, melhora? Tira o fone, assim, para a gente ver como é que fica. Talvez possa ser o fone. Melhorou? Olha aí, por favor. Melhorou? Até agora não ouvi, não. Vamos ver. Então, Gratidão. Bom, então, vamos falar vamos conhecer um pouquinho a respeito da história desta egípcia. E para falar dela, então, nós precisamos pensar em como que ela foi tratada ao longo do tempo. Né? Nos últimos anos de reinado de Totmés III, nós vamos ter que grande parte dos feitos de Hatshepsut vão ser destruídos. E no final da palestra eu explico quais teriam sido os motivos que levaram, então, à destruição das imagens da faraó Hatshepsut e das suas representações. E claro que também por conta disso, acabou que nas listas reais que foram feitas ainda no Egito Antigo, Hatshepsut não foi incluída. Então, nós vamos ter ao longo, né, se nós pensarmos que estamos falando de um reinado de fins de 1500 a.C., até basicamente o início de 300 a.C., essa rainha faraó esteve esquecida. E uma das poucas menções que nós temos dela ainda na antiguidade foi feito por um sacerdote egípcio chamado Maneton, no período já em que o Egito era governado pelos faraós de origem greco-macedônica, ou seja, do período dos dos ptolomaicos que governavam o Egito, e que foi solicitado a esse sacerdote egípcio que
que ele fizesse, então, que ele escrevesse a história dinástica do Egito. E aí, então, aparece um governante, basicamente no mesmo período de governo de Hatshepsut, chamado Amesses. A única referência que nós temos a respeito dela. E aí chegamos, depois de muito tempo, já no século XIX, com o francês Jean-François Champollion, o que foi responsável pela decifração da escrita hieroglífica, e ele faz uma viagem ao Egito entre 1828 e 1829 e visita o templo de Der el-Bahari. E lá ele consegue traduzir o nome de um rei chamado Amenhotep, o qual ele cruza, então, com os dados de Maneton e acredita, então, que este rei que ele encontra em Der el-Bahari seria o Amesses da lista dinástica organizada por Maneton. Realmente, no início do século XX, com o aumento das pesquisas arqueológicas, das escavações, que nós vamos ter o surgimento de Hatshepsut. Esse arqueólogo norte-americano, Herbert Winglock, e que ele começa, então, a escavar no templo de Der el-Bahari, que é o templo, justamente, que Hatshepsut constrói para a Desculpa sua... mais uma vez. A gente ainda está ouvindo barulho. Não sei se é algum ventilador. Não, né? Tem nenhum ventilador aí não, né? Não tem. Eu estou com tudo desligado. Pode ser seu microfone, alguma coisa assim. Porque inclusive, só dá um barulhinho meio sinistro, assim, quando você fala. Então... É um som de que fica batendo, é como se fosse uma janela que tivesse meio aberta, batendo vento. Fica uma coisa assim. Aí pode ser realmente alguma coisa assim, microfone balançando, algo que esteja perto da saída de som do seu dispositivo, que pode tá batendo alguma coisa. Eu tirei tudo de perto. Melhorou? Continue Até falando. agora... É porque é normalmente quando você fala, continue falando. Qualquer coisa a gente vê aqui. Desculpe interromper. Desculpe também a todos aí pela interrupção. Tudo bem. Então, nós temos esse arqueólogo chamado Herbert Winglock, que ele começa, então, a pesquisar no templo de Der el-Bahari. E ele descobre um poço com muitas das imagens da rainha destruídas. E aí, a partir desse momento, então, começa a surgir a ideia de uma rainha que governou o Egito e que teria usurpado o direito de trono de seu sobrinho, chamado Totmés III, e se cria essa imagem de uma mulher, né, que realmente conseguiu afastar o sobrinho do governo e ela tomar para si o governo do Egito Antigo. Até mesmo uma ideia de que deveria ter algum homem que deve tê-la apoiado. A gente tem um personagem que foi bastante atuante durante o governo dela, chamado Senenmut. Então, como se ela realmente necessitasse de um apoio masculino para conseguir governar o Egito. Isso vai perdurar pelo menos até a década de 60, quando começa a se ter uma revisão, na verdade, das próprias fontes a respeito de Hatshepsut. E hoje nós vemos o quê? Que nós não podemos falar que os personagens históricos são bons ou ruins, né? Na verdade, dar juízo de valores, e sim procurar realmente entender o próprio período. E hoje, então, nós falamos de um grande dinamismo e tentar compreender o que realmente aconteceu e o que vai levar a que uma mulher consiga realmente, no meio de uma dinastia, de uma das dinastias mais importantes do Egito Antigo, assumir realmente como faraó do Egito. Para a gente poder entender a ascensão de Hatshepsut, nós temos que pensar um pouquinho sobre o que foi o Reino Novo e o início dessa dinastia a qual ela faz parte, que é justamente a 18ª dinastia. A história egípcia nós dividimos hoje em períodos. Então, nós temos o seu início, o Reino Antigo. Depois disso, nós temos um período de uma espécie de caos político no Egito, que nós chamamos de primeiro período intermediário. E aí nós temos, novamente, um florescimento da cultura egípcia antiga com o Reino Médio. E nós vamos ter uma invasão estrangeira ao Egito,
que vai levar ao chamado segundo período intermediário. Depois deste momento, teremos justamente o Reino Novo, né? Que é o grande período imperial da história egípcia. O que acontece? Durante o segundo período intermediário, nós temos que um povo asiático chamado Ixo, né, os Ixos, eles invadem o norte do Egito, estabelecem, né, uma capital chamada Avares, na região do delta do Nilo, e passam a governar o Egito a partir do norte. Temos que na região sul do Egito, um império na região da Núbia, chamado Kush, passa também a governar o sul do Egito, e no centro, né, na região de Tebas, nós vamos ter reis egípcios dessa região administrando esse território. Então, no segundo período intermediário, temos essas três principais regiões. O delta nas mãos dos Ixos, o centro nessa dinastia tebana, que nós chamamos aqui de 17ª dinastia, e o sul sob o domínio dos núbios, o domínio do Império Cuxita. Por volta, então, de 1500, quer dizer, um pouco antes de 1550, nós vamos ter que alguns reis tebanos vão iniciar um processo de expulsão dos Ixos desse território. E o rei tebano que teria iniciado esse processo é o Sequenem-Ra-Tal. Depois dele, nós temos que esse processo continua com o rei Camés. E Camés realmente quase que consegue expulsar os Ixos, é morto, e quem assume, então, seu filho chamado Amés. E Amés, então, consegue finalizar o processo de expulsão dos Ixos do Egito, também consegue retomar a região sul, e com isso, então, Amés reunifica o Egito. É ele, então, quem inaugura o período do Reino Novo, ele é o reunificador, com o título de Amés I, né? E ele, então, é que organiza, ele que dá origem à 18ª dinastia. Hatshepsut, então, ela é herdeira também, como nós vamos ver, do faraó Amés, né? Que está diretamente ligado à 17ª dinastia da cidade de Tebas, que iniciou o processo de restauração da monarquia egípcia. Então, esse para nós, vou pedir para vocês guardarem isso um pouquinho, que é uma condição bastante importante. Um outro elemento para nós entendermos Hatshepsut bastante importante é falarmos sobre o deus Amon e o seu sincretismo com Ra, né, justamente então da divindade Amon-Ra. O que ocorre? A cidade de Tebas, que vai se tornar a capital do Egito, então a partir desse processo da reunificação, ela tem como seu deus padroeiro, seu principal deus, Amon. Amon é um deus diferente dos outros egípcios, que estão geralmente ligados a fenômenos da natureza. Amon é o oculto. Ele está associado aos ventos. E existe uma mitologia da cidade de Tebas que o relaciona justamente à criação do mundo. Então, ele também teria uma cosmogonia na qual ele é o Deus criador do mundo. E até nós também encontramos referências ao próprio Amon numa outra mitologia cosmogônica da cidade de Hermópolis, aonde antes mesmo do Deus Sol iniciar o processo da criação do mundo, nós temos o mundo da antecriação, da qual Amon, como é o oculto, faz parte desse momento da antecriação. O que acontece é que esses reis, tanto que expulsaram os Ixos, quanto que vão fundar o Reino Novo, fundar a 18ª dinastia, vão ter como principal deus que vai legitimar o seu direito ao trono justamente Amon. Só que acontece, desde o Reino Antigo, os faraós são vistos como filhos do Deus Sol, do Deus Ra, esse sim, o Deus criador do mundo. Então, por conta dessa dinastia que surge, que tem Tebas o seu centro, cujo Deus principal é Amon, nós vamos ter que o rei é filho de Ra, né? Tanto que esse é um dos títulos, um dos epítetos utilizados pelos faraós, né? Filho, né, do Deus Sol Ra, e vão sincretizar com Amon. E nesse momento, então, nós temos Amon-Ra como esse grande Deus que surge para o culto nacional no Egito, né? Da qual, então,
os faraós, a partir da 18ª dinastia, vão se mostrar como grandes representantes do Deus. A gente tem que lembrar que o Egito Antigo é uma teocracia, ou seja, os faraós são representantes dos deuses na Terra. Então, o que eles fazem representa justamente a vontade divina entre os homens. É apenas o rei que tem a condição desse contato divino com os deuses. E de acordo com a importância de Ra e de Amon para essa nova dinastia que surge, nós temos, então, Amon-Ra como esse Deus que vai realmente fundamentar essa nova dinastia que surge. E aí, pensando nesse processo, como Amon é o Deus que tem o potencial da criação, Ra é o Deus que criou o mundo, Amon-Ra é justamente as forças, né? Amon como as forças criativas, e Ra que manifesta as forças criativas de Amon. Um outro dado importante para nós pensarmos também sobre a característica do Egito Antigo é o papel das mulheres na monarquia. Nós, há uns 2 meses atrás, ou 3, nós conversamos sobre as mulheres no Egito Antigo. E eu falei para vocês sobre a importância das grandes esposas reais, no sentido da complementaridade que elas tinham junto ao rei, né? É claro que em nenhum momento a rainha tinha um poder igual ao rei, de forma alguma, mas como no momento da criação, Ra precisou, né, para criar os outros deuses, unir as potencialidades masculina e feminina, nós temos que, por conta disso, a mulher representava, a grande esposa real, representava esse potencial feminino junto ao rei. Tanto que nos relevos, que geralmente as rainhas apareciam, elas estavam atrás, em posição inferior ao próprio faraó, mas também prestando homenagem às divindades. Então, as grandes esposas reais, elas complementavam a iconografia, a representação do próprio poder representado pelos faraós. Só que o que acontece? O início da 18ª dinastia marca também a posição de mulheres extremamente importantes para os reis. Em que sentido? Desde o Reino Antigo, nós temos algumas mulheres que acabaram atuando como regentes para seus filhos, quando, na passagem dinástica, ou seja, do faraó que morre e o seu filho que ainda não tem idade para assumir o trono do Egito, nós temos que grandes esposas reais, ou seja, grandes rainhas, assumem como regentes até que seu filho tenha maioridade. E para o egípcio era possível enxergar essa posição dessas mulheres porque elas estavam atuando para garantir o direito de trono do filho. E também, se nós recorrermos à própria mitologia egípcia, nós vamos encontrar Ísis, né, a deusa Ísis, que, segundo o mito, também garante que Horus, o deus que vai herdar o trono de seu pai Osíris, né, na mitologia, então a deusa Ísis também garante o trono de seu filho. Então, os egípcios encontravam na própria mitologia uma base também para compreender que, em determinado momento, uma mãe poderia agir, né, a grande esposa real, poderia agir como regente até que seu filho alcançasse a maioridade. Então, isso era algo possível na história egípcia. Porém, nós temos que a segunda, na verdade, segunda não, a primeira grande esposa real da 18ª dinastia, ela vai receber um título que vai ser muito importante, vai dar um poder para essas primeiras rainhas, que é como grande esposa do Deus. Ou seja, elas vão receber um título de grandes esposas do Deus Amon, que nós acabamos de conversar. Isso vai dar a essas mulheres um poder, porque serão elas que terão um papel especial no rito, no culto ao Deus Amon. Isso vai dar a elas a possibilidade de administrar terras que pertenciam ao Deus, de ter um séquito que, então, acompanhariam essa rainha, né? Então, essas primeiras mulheres, grandes esposas reais, da 18ª dinastia,
terão, digamos assim, um poder a mais por conta desse título que elas vão acabar exercendo, e com isso também um papel fundamental junto ao sacerdócio do deus Amon, né, para realizar perante a própria dinastia faraônica. E aqui, então, eu coloco 2 exemplos dessas mulheres que vão ser muito bem vistas socialmente no início da 18ª dinastia. Na verdade, essa máscara funerária que nós estamos observando, da rainha Hotep, ela foi mãe do primeiro faraó, né, o faraó unificador, Djamés I. E tudo leva a crer que ela tenha governado o Egito como regente de Djamés I, ainda no processo de unificação do Egito, porque possivelmente o filho ainda não tinha idade de assumir, levando ela, num momento muito delicado da história egípcia, assumir a regência, e acredita-se até mesmo que ela possa ter liderado, né, organizações do exército egípcio para atuar contra os íxios. E a gente sabe da importância dela porque o seu filho, Amés I, depois como faraó, ele dedica à sua mãe uma estela que está no templo de Karnak, falando então da importância da sua mãe, né, durante o seu reinado. Então, com isso, realmente nos dá a certeza de que os egípcios viam com bons olhos, né, mulheres que estavam ali garantindo o direito de trono e que tivessem, sim, poder naquele momento. E um outro exemplo, nessa segunda imagem que nós estamos vendo, da rainha Amés Nefertari, que foi esposa de Amés I, ou seja, do primeiro faraó da 18ª dinastia, que ela é a primeira grande esposa do deus, a primeira rainha que recebe esse título e que dá a ela, sim, poder, então, durante o governo de seu marido. Tanto que Amés Nefertari, ela vai ser mãe do faraó Amenhotep I, que também, possivelmente, quando Amés morre, não tinha ainda idade para assumir o trono, e ela também atua como regente do rei Amenhotep I. Acredita-se que ela ainda estava viva durante o governo do faraó Totmés I, e ela chegou até mesmo a ser divinizada após a morte. Ela vai ser cultuada principalmente numa vila, num vilarejo chamado, o vilarejo dos construtores, na verdade, do Vale dos Reis, né? E ela vai ter um templo dedicado a ela. Então, isso nos mostra que, no início da 18ª dinastia, nós temos mulheres que, claro, não vão chegar nem perto do poder da qual nós vamos ver que Hatshepsut terá, mas que tem, sim, um poder ao qual elas assumem dentro da dinastia. E aí, aqui eu trago para vocês, esse monte de nomes que a gente acaba falando aqui, uma ideia, então, desses personagens que fazem parte da nossa história de hoje. Então, a princípio, o rei Camés, né, que é aquele, então, da 17ª dinastia, que é casado com a rainha Hotep, que eu acabei de comentar com vocês, que é a mãe do primeiro rei da 18ª dinastia, do faraó Amés I, que se casa com a sua irmã Amés, que tem um filho chamado Amenhotep I, que também se casa com sua irmã chamada Amés Meritamun. O que acontece? Amenhotep I e Amés Meritamun não tiveram filhos, né? Ou se os tiveram, eles morreram muito jovens. E o que acontece é que com a morte de Amenhotep I, não havia um herdeiro para o trono do Egito. Então, aqui nós estamos no início de uma dinastia, no início do Reino Novo. O segundo rei morre sem deixar herdeiros. O que se acredita é que foi escolhido um general bastante importante do governo de Amenhotep I, chamado, que na verdade recebeu o nome de Totmés, e que acabou então sendo coroado como Totmés I. Para poder legitimar o governo de Totmés I, o que se acredita é que ele casa com uma irmã de Amenhotep I, também chamada Amés. E Totmés I e Amés terão uma filha mais velha chamada Hatshepsut. Tiveram pelo menos outros 2 filhos
que morreram também ainda criança. Era possível apenas para os reis terem outras esposas, né? Então, nós sabemos que existia uma instituição dentro da monarquia egípcia, que é o harém, e dentro do harém, então, era possível que o rei tivesse esposas secundárias. E nós temos que Totimés I tem, entre as suas esposas secundárias, uma chamada Mutnofret. O que acontece? Como Totimés I, então, morreu sem deixar herdeiros homens, né? Afinal de contas, nós temos que lembrar que o direito ao trono é masculino. Afinal de contas, o rei é representante de Horus na terra, né? Então, Totimés I morre sem deixar herdeiros masculinos do seu casamento com a sua grande esposa real, Amés. Se recorre a um filho com uma esposa secundária, ou seja, com a rainha Mutnofret, que vai se tornar faraó do Egito com o título de Totimés II. Para poder legitimar o governo de Totimés II, o casaram, então, com Hatshepsut. É nesse momento, então, que ela tornou-se grande esposa real. Isso para legitimar o governo de Totimés II. Uma questão importante em relação a Hatshepsut que nós podemos pensar é que ela possui, que alguns egiptólogos pelo menos colocam isso como relevante, até para a aceitação que ela vai ter depois como rainha faraó, é justamente porque nela ela descende de duas grandes famílias, tanto dos Amessidas, né? Afinal de contas, a mãe dela seria irmã do faraó Amés I, e também dos Tutmésidas, né? Como filha de Totimés I. O que acontece é que Totimés II não vive muito tempo. Os dois têm apenas uma filha, chamada Neferu-Ra, e com isso, então, se recorre novamente a um filho de um casamento secundário de Totimés II, então, de um filho que ele tem com uma esposa chamada Isis, que será, então, o nosso Totimés III. Então, como nós podemos ver, nós temos um período onde houve problemas com o processo de sucessão, né? Os reis, se tiveram filhos, esses filhos morreram muito novos, sem ter, então, um herdeiro para deixar ao trono. O que levou, então, com que Hatshepsut I casasse com um herdeiro, né? E depois, nós vamos ver o que vai acontecer, né? Até chegar a uma corregência com o faraó Totimés III. Então, aqui só para a gente, a partir de imagens, poder acompanhar isso um pouquinho, que nós temos duas imagens, então, do faraó Totimés I. Então, lembrando que Hatshepsut vai ter o título de de filha do rei. Nós não temos muitas imagens desse faraó. Sabemos que ele foi, então, um grande general. Há indícios, então, das grandes lutas que ele vai empreender, principalmente no sul do Egito, acabando com rebeliões na região de Cush contra o Egito. Existe a possibilidade da própria Hatshepsut, ainda quando criança, ter acompanhado ele em uma dessas expedições militares. E já no relevo, nós temos uma representação deste rei, que nós encontramos no próprio templo da rainha, em Der el-Bahari, onde ela vai realmente buscar essa sua associação como filha de Totimés I. E como comentamos, então, como Totimés I com a rainha Amés não tiveram um filho, eles recorreram a um filho como esposa secundária, Totimés II, que é este representado aqui no centro da nossa imagem, e vão casar, então, Hatshepsut com Totimés II, o que vai levá-la a tornar-se grande esposa do rei. E ela, nesse período, também vai passar a ter o título de grande esposa real, grande esposa do Deus. Então, ela tem os dois títulos, grande esposa do rei e grande esposa do deus Amon. Como nós vimos com a rainha Mes-Nefertari, isso concedia a Hatshepsut uma grande importância. Só que aqui nós temos pouquíssimas representações da Hatshepsut nesse período. Nessa primeira estela que nós temos aqui, nós temos o rei Totimés II. Atrás dele aparece a rainha Mes, a mãe da Hatshepsut.
demonstrando que ainda, quando Totimés II é coroado rei, ele também não tem idade suficiente para isso. E logo atrás nós temos Hatshepsut como sua esposa, né? Que aqui estão perante o deus Horus. E como eu falei, nós temos pouquíssimas representações de Hatshepsut como grande esposa real. Aqui nesse relevo nós temos uma das poucas dessas representações, e é onde nós vemos ela utilizando o toucado comum às grandes esposas, né? Com a coroa dupla, emplumada com as penas de abutre, também com a imagem, né? Com a coroa da deusa Nekhbet, né? Também de abutre, com a Uraeus, a serpente, na sua fronte, em sinal de adoração. Infelizmente, como o relevo está quebrado, a gente não tem ideia para que Deus que ela está justamente fazendo oferendas, né? Mas é uma das poucas representações que nós temos da rainha. E como comentamos então, como Totimés II acaba não vivendo muito tempo, morreu sem deixar herdeiros homens do seu casamento com Hatshepsut, nós temos o seu filho com uma esposa secundária, chamado Totimés III, e é ele então que vai acabar recebendo o trono do Egito. O que acontece? Quando Totimés II morre, Totimés III tem 3 anos de idade, ou seja, praticamente um bebê sem condição nenhuma de assumir o trono do Egito. O que podemos interpretar das fontes é que Hatshepsut logo arquiteta, então, para que realmente o trono do Egito seja garantido para Totimés III, garantir o trono dele e ela sendo sua regente. Então, ela utilizaria da prerrogativa que sua mãe, que sua avó utilizaram como regente para garantir o trono de Totimés III, que no momento tinha 3 anos de idade. Só que acontece, Hatshepsut, diferente das outras, não era mãe de Totimés III. Então, acredita-se que ela vai também utilizar da sua prerrogativa como esposa do deus Amon e com certeza do poder que ela conquistou a partir do momento em que ela teve esse título desde do governo de Totimés II, para realmente atuar como regente de Totimés III ainda menino. Porém, o que diferencia, então, Hatshepsut das outras? É que desde o início a gente consegue ver as ações dessa regente justamente para se garantir no governo, para se garantir no trono, seja através das suas representações e das ações que ela vai realizar. Então, uma das interpretações que se tem é que por ele ser muito jovem, poderiam outros membros da elite egípcia tentar reclamar o trono do Egito. Então, que ela teve que realmente agir. Existe até mesmo a possibilidade de que um oráculo teria criado, então, uma possível história de que realmente os deuses defendiam o direito de trono a Totimés III e que Hatshepsut estaria agindo, então, para garantir esse direito ao trono. Só que, como eu comentei, essa rainha ela vai adotar, então, diferente das outras regentes, ela vai adotar características diferentes, como, por exemplo, ela ainda, como corregente, ela vai adotar um nome de trono. Nenhuma outra mulher ainda havia criado para si um nome de trono. Quem tem nome de trono é rei, é faraó. Mas Hatshepsut cria para si um nome, né, e ela passa a chamar-se de Mat-Ka-Ra, né, que seria justamente Mat, o Ka de Ra, que seria a própria manifestação das forças de vida do sol. Nós temos aqui, então, um cartucho com o nome da rainha, Mat-Ka-Ra, dentro de um cartucho onde apenas os reis escreviam seus nomes, né, dentro dos cartuchos. Afinal de contas, o cartucho é um símbolo solar, né? Temos aqui ao lado uma representação da rainha, onde ela segura 2 vasos nus, né, que eram justamente utilizados em sinal de adoração aos deuses. E vocês podem ver aqui no relevo
que nós temos, né, o mesmo nome, Matkara, aqui representado. Esse é um relevo ainda do período em que ela é regente e que nos mostra ela representada como mulher, porém na posição dos reis, porque praticamente apenas os reis sozinhos eram demonstrados em sinal de adoração às divindades, fazendo oferendas. Nós temos que era uma prerrogativa real também, que o rei era o grande sacerdote do Egito, o responsável por fazer todos os cultos dedicados às divindades. Era o rei aquele que deveria manter Maat na terra, manter a verdade, manter toda a ordem cósmica que foi criada no momento da criação do mundo. E aqui nós temos Hatshepsut ainda como regente de Totmés III, em posição que geralmente nós encontramos os faraós. E eu vou voltar aqui no slide anterior, porque nessa estátua, embora nós tenhamos nítido a imagem de uma mulher, como eu mostrei lá na primeira, ela está utilizando o Nemes, né? Então, ou seja, uma outra representação dela, desse período de regência, de uma forma que até então as rainhas, as grandes esposas reais, não eram representadas, né? Então, nós temos Hatshepsut utilizando justamente o Nemes. E na parte de trás dessa estátua, também o seu título, Maat-Kahá, e também o título de Senhora das Duas Terras, que até então era apenas um título masculino, né? Apenas um título utilizado pelos faraós. O rei é o Senhor das Duas Terras, né? Ele quem governa o Alto e o Baixo Egito, né? O Senhor do Alto e do Baixo Egito. E também nesse período de regência, nós temos Hatshepsut tomando para si uma outra prerrogativa até então apenas utilizada pelos reis. Na história egípcia, apenas uma rainha havia se representado com símbolos masculinos. Essa rainha foi Sobek-Neferu, Neferu-Sobek, do Reino Médio, mas num período de fim de uma dinastia, da 12ª dinastia, que ela teria governado no final do governo do seu pai, que possivelmente casou-se com o seu irmão, que também morreu muito cedo, e ela acabou, então, governando o Egito, tomou, em algumas dessas representações, símbolos masculinos, mas governou por muito pouco tempo, e logo depois nós temos o início de uma nova dinastia. Mas até então, como Hatshepsut fez, ao criar o epíteto, o nome de coroação para si, e utilizar os elementos como faraó, até então isso não havia acontecido. E uma outra coisa também que Hatshepsut ainda vai fazer como regente é a construção, por exemplo, para ela, de 2 obeliscos no templo de Karnak. Karnak é a grande casa do deus Amon. Então, também, quem constrói monumentos dentro do templo, quem constrói obeliscos, que é um grande símbolo solar, são reis. E ainda enquanto regente, Hatshepsut fez isso também para si, né? Construiu 2 obeliscos no templo de Karnak. E o que acontece? Que no ano 7 de governo, então, de Totmés III, nós temos uma mudança total em todas as representações de Hatshepsut, que ela vai passar a se representar realmente como faraó. Ela ainda continua utilizando na escrita egípcia elementos, prerrogativas do nome feminino, porém, em todas as representações, ela é mostrada como rei, como faraó do Egito. Então, nós temos que, a partir do ano 7 do governo de Totmés III, nós vamos iniciar um período de corregência, onde, então, Hatshepsut se coloca realmente de igual a Totmés III, e vai se representar realmente como faraó do Egito. Então, como nós temos aqui, né, nesse piramídeo de um obelisco, que ela também vai construir no templo de Karnak, o nome dela aqui de novo, Maat-Kahá, por isso que nós sabemos que realmente é Hatshepsut, mas vejam que ela está representada realmente como um rei, utilizando o saiote, que geralmente os faraós utilizavam, o peitoral, a coroa, Keperesh, que também é outra coroa
dos faraós, apenas os reis utilizavam. E aqui nós temos quem? Amon. Amon-Ra, que coroa Hatshepsut, que coroa Maat-Kahá. Então, nós temos realmente agora Hatshepsut coroada como rei do Egito. E o que acontece? Ela vai contar o seu tempo de governo junto com o tempo de governo de Totmés III. Então, a todo momento que se faz referência ao governo de Hatshepsut, como eu falei, é o ano 7 do governo de Totmés III. Então, que nós chamamos realmente de uma corregência, na qual nós vamos ver na iconografia, quando os dois são representados, geralmente Hatshepsut tem uma preferência perante Totmés III. Isso sim é algo que até então nenhuma outra rainha havia feito. Todas as suas representações são masculinas, são como o faraó do Egito, como nós podemos ver aqui, né? São duas estátuas da rainha, as duas, como nós já falamos, em sinal de adoração às divindades, segurando o vasinho nu, onde geralmente era colocado leite e vinho para o momento de culto às divindades. Nessa primeira aqui nós temos Hatshepsut, não só com nemes, mas também utilizando a barba, né? Que também era outra prerrogativa real. E aqui nós temos de novo Hatshepsut com a coroa do Alto Egito, né? Ou seja, uma das coroas também utilizadas pelos faraós. Então, o que ela vai fazer é justamente recorrer a toda a simbologia criada pelos faraós egípcios ao longo da história egípcia para se representar como rei do Egito, como nós estamos vendo a partir dessas imagens. E não só isso, né? Ela vai iniciar uma série de construções que até então os reis faziam. Ela vai construir, não só em Tebas, mas em regiões do Alto, do Baixo Egito, na região do Sinai, sempre se mostrando como rei. Uma das construções que Hatshepsut faz em Karnak é o que é conhecida hoje como a Capela Vermelha, né, de Hatshepsut, da onde nós temos esses dois relevos, e que, de novo, demonstram justamente os deuses aprovando o governo, aprovando o reinado. Então, vejam, essa rainha, ela criou todo um discurso para legitimar o seu direito ao trono do Egito, né? Então, com certeza, para que as pessoas pudessem aceitar o governo dessa mulher, ela criou, né, uma grande quantidade, então, de textos, de imagens que a demonstravam não apenas como rei, mas como o rei escolhido pelos deuses, né? Um rei ao qual estava de acordo com aquilo com que os deuses desejavam para o Egito. Então, nessa primeira imagem, nós temos de novo Hatshepsut como rei, com a coroa Khepres, sendo aqui coroada por Amon, novamente, e também perante a deusa Neith, que é uma importante divindade da região norte do Egito, né? Tanto que Neith utiliza justamente a coroa vermelha, a coroa do Baixo Egito, né? Aqui, então, também aceitando o governo de Hatshepsut, e ela oferece à rainha faraó o símbolo Ankh, o símbolo da vida. Até então, nós só tínhamos imagens semelhantes de deuses, dessa forma, oferecendo isso aos homens, aos faraós. Aqui ao lado nós temos praticamente a mesma ideia do primeiro relevo, só que nós temos agora Hatshepsut utilizando a coroa Atef, outra coroa então utilizada pelos faraós, e agora a deusa Hathor é quem oferece para ela o Ankh. Atrás temos novamente Amon, que também então legitima o governo de Hatshepsut, né? E Hathor, ela também está muito ligada à própria monarquia egípcia. Então, novamente aqui, salientando que os deuses aceitavam o governo dessa rainha. E como eu comentei com vocês, é uma corregência. Então, é claro que Totmés III também vai ser representado. Mas quando os dois, né, Hatshepsut e Totmés III, são representados, geralmente Hatshepsut é quem tem prevalência. Nessa imagem aqui, nós temos os dois faraós representados. Aqui, de novo, nós sabemos pelo nome dela, Maat-Kahá.
aqui pelo nome de trono de Totmés III, Menkaperra, né? Porém, nós temos que a rainha está fazendo oferendas a essa divindade, que é o deus Sopedu, que é uma divindade da região do norte do Egito, é protetor das regiões estrangeiras, porque esse relevo foi encontrado na região do Sinai, uma região bastante importante para a mineração no Egito Antigo, né? E aqui do outro lado, nós temos, então, como eu falei, Totmés III, perante a deusa Hathor, que também era uma deusa associada à região do Sinai. Tanto que lá nós encontramos um templo, né, como ela era também chamada de Senhora da Turquesa, e o Sinai, então, vai acabar proporcionando né, a turquesa para o Egito, nós temos também a representação dessa deusa. Né? Mas podem ver que os dois estão representados basicamente iguais. Só que temos que realmente quem realiza o rito, né, ao oferecer, né, a vinho e leite para a divindade, né, protetora da região, é Hatshepsut. Aqui do lado, de novo, nós temos dois faraós. São Hatshepsut e Tutmés III. Só que quem aparece aqui em primeiro lugar é Hatshepsut, que estão perante a barca do deus Amon. Acontecia na cidade de Tebas anualmente um festival dedicado a Amon, o Festival de Opet, e alguns egiptólogos até interpretam que Hatshepsut pode ser quem trouxe novamente este festival para a região, aonde a imagem do deus saía do templo de Karnak para a região de Luxor, né? E era um dos únicos momentos que a população podia ver a imagem do deus Amon, né? E nós temos, como eu comentei, primeiro aqui a rainha Faraó. E essas duas imagens são muito curiosas quando a gente fala dessa corregência e dessa importância que Hatshepsut vai dar para si nas suas representações. Porque nós temos os dois reis, aqui, Mat-Kahá de novo, aqui Menkaperra, né, Tutmés III, e vejam só, aqui nós temos Hatshepsut, que está, então, fazendo com os dois braços erguidos, na verdade, enaltecendo, embora não apareça aqui na imagem, o deus que estaria do lado, que é Amon, né? Vejam que ela segura um cetro, que é o cetro Sequem, que significa poder, poderoso, né? De novo, ela está utilizando aqui a coroa Atef. Só que o que chama a atenção é que Totmés está aqui atrás, incensando a rainha. É como, então, se ele estivesse, embora utilizando a coroa Kepresh, né? Ele está, ao incensar a rainha, ele já é posto num posto menor do que a rainha Faraó. Né? E, de novo, o mesmo acontece aqui. E nesse segundo relevo, ainda mais curioso, que além de ele estar incensando a rainha, Hatshepsut está representada como Osíris. Ou seja, é como se Totmés estivesse cultuando a rainha em vida. Então, demonstrando que a rainha, né, Faraó, é praticamente um deus vivo realmente governando o Egito. Né? Então, até então, para mulheres, é algo que não havia acontecido. Como eu comentei, ela também vai ter um programa de construções. Era outra função real, reconstruir templos que pudessem estar destruídos, e ela vai fazer isso no templo de Karnak, que é o que nós estamos vendo aqui, que é a grande residência do deus Amon. Para vocês terem uma ideia da importância desse templo, ele começou a ser construído no Reino Médio, pelos faraós que são dessa região, né, que governam o Egito, e nós vamos ter construções de todos os faraós egípcios até o período greco-romano. Todo faraó vai fazer uma construção ali dentro, né? Tanto que hoje, na verdade, ele é um grande museu a céu aberto. E Hatshepsut, então, vai restaurar templos construídos pelos reis do Reino Médio, mostrando, então, que ela está restabelecendo a ordem no Egito. Ela vai construir locais de culto para Amon, né? Que também apenas os reis faziam. Como eu comentei, ela vai construir outros 2 obeliscos, que ela até vai retratar a construção desses obeliscos entre os relevos de Der el-Bahari, e constrói ali dentro a famosa, então,
que nós estamos vendo aqui do ladinho, que é a Capela Vermelha da Rainha. Essa capela foi construída pela Hatshepsut para guardar a barca processional, que nós vimos ali na outra imagem, que era utilizada na festa de Opet para a procissão do deus Amon. E muitos dos relevos sobre esse festival, e também esses que nós vimos agora, estão presentes, como a gente consegue ver aqui na restauração, né, deste pequeno santuário, que contam para nós, então, sobre esse poder da rainha. Outra coisa que ela faz também no Templo de Karnak, é o que nós estamos vendo nessa fotografia preta e branca, que é a construção do 8º pilone dentro do templo. O pilone é essa estrutura que a gente vê aqui nessa foto colorida, e que ele representa as montanhas no momento da criação do mundo, né? Tanto que a gente já conversou em uma das palestras, né, que o templo, ele reproduz também o momento da criação. E os pilones, eles são a representação da montanha primordial. E Hatshepsut, então, né, constrói o 8º pilone dentro de Karnak. Ou seja, todas as suas ações são as ações de um rei, e ela fazendo isso, ela está demonstrando o que para os egípcios? Que ela está ali para a manutenção da ordem criada pelos deuses. Que ela, sim, é um faraó forte, né? E que consegue governar as duas terras. Aqui um dos obeliscos, né? Que realmente, então, Hatshepsut constrói ao longo desse seu período. Então, como eu falei, né? 2 ela havia feito no período de regente e outros 2 no seu período de corregência com Totmés III como faraó. E vejam, geralmente os obeliscos, eles são aos pares, contam sempre algo relacionado ao próprio rei e é um símbolo solar por excelência. E aí aqui a gente chega, com certeza, à maior construção empreendida por Hatshepsut, que é o templo de Deir el-Bahari. É o templo, então, que foi criado para o culto da própria rainha faraó. É o seu templo funerário, né, conhecido como o Templo de Milhões de Anos. Era comum os faraós construírem um templo que serviria para o seu culto póstumo, né, o seu culto pós-morte. E é neste templo que nós encontramos os relevos que vamos encontrar as grandes benfeitorias realizadas por essa rainha. Então, neste templo, digamos assim, está a grande propaganda de tudo aquilo que Hatshepsut fez ao longo do seu período de governo. E chama nossa atenção, primeiro, a arquitetura praticamente única desse templo. Ele foi chamado, né, de Djeser-Djeseru, que significa o sublime dos sublimes. Ele é composto de 3 terraços, né? E aí, então, entre esses terraços, nas paredes, nós vamos ter, então, os relevos que vão contar a história de governo dessa rainha. Então, nós vamos ter, por exemplo, pelo menos 2 expedições militares que Hatshepsut realizou. Nós vamos ter uma grande expedição comercial que ela realiza até uma região chamada Punt, que até hoje, para nós, é uma incógnita onde realmente fica esse local, né? Mas Punt era uma região da onde os egípcios traziam incenso, diversos tipos de produtos que eram dedicados aos deuses, produtos extremamente exóticos. E aí, então, ela mandou gravar nesse seu templo essa expedição que ela manda, e que foi muito bem sucedida, né? E, claro, tudo em nome do deus Amon. E é onde ela vai gravar o seu próprio nascimento divino, que a gente já vai conversar a respeito. O que eu quero chamar a atenção, se vocês olharem para essa segunda foto, nós temos um templo que lembra bastante Deir el-Bahari. Esse templo é o templo funerário de um faraó chamado Montuhotep II, que foi o faraó que reunificou o Egito entre o primeiro período intermediário e o Reino Médio. Então, ela constrói o seu templo próximo ao de Montuhotep II, numa arquitetura semelhante ao de Montuhotep II. E o que ela quer mostrar com isso? Se Montuhotep II foi o grande rei unificador, Mat Kahá é a grande rainha unificadora também.
Semontuhotep II trouxe novamente o florescimento da cultura egípcia, Mad-Ka-Rà está fazendo a mesma coisa. Então, ela busca esse paralelo, né, com um grande rei da 12ª dinastia, ela vai buscar também para o seu governo. Aqui, só como detalhe, então, do templo, vejam que nós temos imagens, estátuas da rainha, que estão, né, que foram utilizadas como decoração, e aqui nós temos, então, Hatshepsut como Osíris. Afinal de contas, é o templo funerário, né, para o culto funerário da rainha. E aí nós temos, então, que diversas imagens dela, representando o deus Osíris, foram construídas para decorar também o seu templo. E como eu falei, então, talvez um dos discursos mais importantes e presentes entre os relevos do templo, que vão ser utilizados para legitimar o governo dessa rainha, é na qual, então, ela mandou gravar o seu nascimento. E o que ela espera com isso? Mostrar que ela já era predestinada a ser faraó do Egito. Demonstrar que seu pai é Amon. E que Amon, então, que ela é filha direta, na verdade, de Amon, e que ela vai governar de acordo com a vontade desse Deus. Então, são vários relevos que nós encontramos no templo, que vão demonstrar isso, e é onde ela vai mostrar, desde o momento em que ela vai ser concebida pelo Deus, até o momento, então, que ela vai ser recebida pelos deuses como faraó do Egito. Ou seja, diante disso, se tornava, então, impossível questionar a legitimidade do governo dessa mulher, né, no trono do Egito. Nesse primeiro relevo, que eu sei que está apagado, né, mas que infelizmente não é possível ver muito bem a cena, mas nós temos Amon sentado aqui, que está perante a mãe de Hatshepsut, a grande esposa Amés. E o que acontece? Aqui na escrita hieroglífica é narrado o momento da concepção. Como que essa concepção teria ocorrido? Amon teria personificado na figura de Totmés I. Então, ele teria tomado o corpo de Totmés I para ter relações com a com a rainha Més, justamente para colocar no ventre da rainha a sua semente, que seria justamente a rainha faraó. Aqui eu trouxe um trechinho do texto que está ali que mostra para a gente isso, né? Kemet Amon Hatshepsut deve ser o nome dessa minha filha, que eu coloquei dentro do seu corpo. Ela deverá exercer o excelente, né, governo das duas terras, né? Meu espírito, né, estaria dentro dela, e que ela governe realmente as duas terras, né? É isso, então, que Amon estaria falando para Més no momento da concepção. Esse texto é um texto muito bacana, porque fala que o Deus, né, personificado em Totmés I, ele encanta a rainha, né? Que cheiro de incenso inebria a rainha nesse momento, né? Que leva-os justamente ao momento da concepção. Depois, nós vamos ter justamente Amon, que não aparece aqui nesse relevo, perante este Deus que vocês estão vendo aqui com cabeça de carneiro, que é o Deus Khnum. Khnum é o oleiro divino. Os egípcios acreditavam que era ele que do barro moldava os homens e o seu duplo, né, moldava o seu Ka. Então, Amon dizendo para Khnum para moldar a sua filha. Depois nós temos na cena seguinte Khnum perante o seu torno. Aqui nós temos, então, seria Hatshepsut e o seu Ka, né, o seu duplo. Vejam que é a representação de dois homens. Então, realmente, é o rei do Egito que está sendo concebido. E aqui uma deusa, então, que daria o sopro... Aqui a deusa, que daria, então, a deusa Serket, que daria o sopro da vida a Hatshepsut. E depois nós temos o deus Tot, que fala com a rainha Amés, justamente de toda a concepção que estava sendo realizada, né? E aqui embaixo um trechinho justamente, de novo, de Amon,
falando para Kinunda, sua filha. Aparição de Amon, governante de Karnak. Vá para fazê-la junto com o seu Ka. Né? Vá para mostrá-la melhor do que todos os deuses. Forme-a para mim. Eu dei a ela toda a vida e satisfação, toda estabilidade, né? Toda a alegria, né? Todas as oferendas e todo o pão, como Ra para sempre. Ou seja, em todo momento se relaciona realmente Hatshepsut como a filha que foi, então, concebida de Amon. Ela é filha direta do próprio Deus. Então, que coisa, né, maior que legitime o governo dessa mulher do que sendo a própria vontade divina? E aí, depois, entre as cenas, nós temos aqui de novo a rainha Amés. Vejam que ela parece grávida, sendo acompanhada dos dois deuses, Kinum e Serket, que estaria sendo levada para o momento do parto. E daí, aqui de novo, nós temos a rainha nesse momento, sendo acolhida pelas divindades. Ou seja, no momento, né, do nascimento da rainha Faraó, nós temos as próprias divindades presentes. Inclusive, chama a atenção duas divindades aqui embaixo, Taueret e o deus Bes, que são dois deuses protetores do nascimento. Né? Então, estão aqui próximos também da rainha Amés, né, para o momento do nascimento. E depois, nós temos a deusa Hathor, que apresenta Hatshepsut para Amon. Né? E aí, então, ele fala, filha de minhas entranhas, forma sagrada, minha primeira questão. Como rei, tu terás possessão das duas terras no trono de Horus, como Ra. Então, realmente aqui, né, nós temos que o próprio rei, que o próprio Deus, então, acolhe sua filha, né, e diz que ela é o Horus que vai governar o Egito. Então, diante de todo esse discurso, está realmente legitimado, né, não só por tudo que a rainha já havia feito, mas realmente legitimado o próprio governo de Hatshepsut. E como que esse reinado chega ao fim? Nós temos, então, representações da faraó até o 20º ano de governo de Tutmés III. Depois do 20º ano, nós não temos mais referências à rainha. E também é uma grande incógnita. Hoje, acredita-se que realmente Hatshepsut tenha falecido, né? E o que faz com que realmente Tutmés III assuma o trono. Tutmés III tem um período de governo muito extenso, né? São cerca de 54 anos de governo. Então, teoricamente, aí, ele tem ainda praticamente quase 30 anos após o desaparecimento, na verdade, das representações de Hatshepsut, seja em qualquer tipo de representação iconográfica egípcia. Durante um tempo, como foram encontradas, como eu comentei no início, né, as representações destruídas da rainha, como vocês podem ver nessas duas imagens, ela está representada como faraó, mas são estátuas que estão quebradas. Pensou-se, então, que logo após o governo de Hatshepsut, né, que o sobrinho que acreditava que a tia foi má com ele, tomou o governo para si, teria mandado destruir todos os monumentos, as imagens da sua tia, né, da sua tia tirana. Porém, hoje a gente não tem mais essa interpretação. Por quê? Não existe fonte que demonstre que havia uma tensão enquanto Hatshepsut atuou como corregente de Totmés III. Até porque acredita-se que enquanto ela governava, Totmés preparava-se para ser rei, frequentando a escola dos escribas, depois indo ao norte do Egito para a sua formação militar, tanto que Totmés III é um dos maiores faraós que expandem, né, as fronteiras egípcias, né? Ele vai ter realmente, vai conseguir levar o território egípcio até a região da Sírio-Palestina. Então, a questão militar vai estar muito forte no governo de Totmés III. Então, não se acredita que ele teria, digamos assim, uma raiva, uma mágoa, né, da sua tia que teria usurpado o seu governo. Hoje sabe-se que as imagens de Hatshepsut foram destruídas no fim do governo de Totmés III.
E aí, qual seria as possíveis explicações para isso? Primeiro, que então Totmés, já próximo de do período da sua sucessão, para garantir o trono de seu filho, Amenhotep II, né? Então teria que apagar as imagens dessa faraó que governou com ele, né? E talvez aí a ideia mais aceita seria justamente que uma mulher no trono do Egito seria Maat, né? E até mesmo para a posteridade, como explicar uma mulher como faraó. E que então, por conta disso, né, por algo que vai contra a ordem estabelecida pelos deuses, como nós já falamos, o faraó é homem, é Horus vivo na terra, né? Que então as imagens de Mat-Kahá teriam sido então destruídas nos últimos anos de governo de Totmés III. Então, nos relevos, seu nome foi destruído, né? Sua face foi destruída. Aqui, como nós estamos vendo, né, nas esculturas de culto da rainha, elas foram quebradas. E o que também chama atenção é que só foram quebradas as suas representações como faraó. As poucas que a mostravam como grande esposa, essas não foram destruídas, né? Então, corroborando ainda mais com essa ideia realmente de que como explicar uma rainha no trono, né? E de ferir justamente contra a ordem divina estabelecida pelos deuses. Por mais que houvesse um discurso, mas a gente está falando de praticamente quase 20 anos depois do governo dessa mulher, né? E para o egípcio, a imagem fala muito, né? A partir do momento em que tem a escultura, que tem a imagem, que tem a escrita, isso existe. Então, ao destruir, né? Ao acabar com essa memória, isso deixa de acontecer. E para a gente finalizar, né? Então, falar um pouquinho sobre a múmia dessa grande mulher, né? Que, na verdade, nós só viemos a saber realmente da existência da múmia dela em 2007. O que acontece? Foram encontradas na região do Vale dos Reis 2 tumbas que foram construídas para ser o descanso eterno de Hatshepsut. Uma primeira tumba que possivelmente foi mandada a construir no período em que ela ainda era grande esposa de Totmés II, até porque foi encontrado o seu sarcófago, onde tem os seus títulos como grande esposa, como filha do rei, como grande esposa de Amon. E depois uma segunda tumba com 2 sarcófagos, e é onde acredita-se que essa seria, então, a sua tumba como faraó, e aonde ela desejava, e um desses sarcófagos seria, então, para o seu pai, Totmés I, onde mesmo depois da morte ela buscaria também demonstrar a sua origem, né, como filha de Totmés I. Porém, quando essa tumba, principalmente como faraó, que é a chamada KV-20, foi descoberta em 1903 por Howard Carter, o sarcófago estava vazio, né, sem qualquer indício da múmia da rainha. No mesmo ano, esse mesmo arqueólogo inglês, Howard Carter, descobriu uma outra tumba que hoje nós chamamos de KV-60 e que nós também sabemos que hoje era da ama de leite da Hatshepsut. Dentro dessa tumba da KV-60 foram descobertas 2 múmias femininas, uma dentro do seu sarcófago e a outra, na verdade, no chão, né? Essa segunda múmia, na verdade, estava jogada dentro dessa tumba. O Howard Carter listou o que tinha ali, retiraram apenas a múmia que estava dentro do sarcófago. Essa múmia foi levada para o Museu do Cairo e aquela que estava no chão permaneceu lá. Eles fecharam a tumba de novo, como não foi encontrado, né, grandes objetos dentro da tumba, só foi registrado a sua localização. Só em 1989 é que essa tumba voltou a ser estudada por esse arqueólogo americano chamado Donald Ryan, e é ele, então, que, de certa maneira, redescobre a entrada da KV-60, encontra essa múmia,
teoricamente teria chamado a atenção dele a posição das mãos dessa múmia, que era muito semelhante a como as rainhas eram mumificadas no período do Reino Novo. E aí ela é levada, então, para o Museu do Cairo, né? E aí, então, ela ficou conhecida como a múmia da KV60A, mas ninguém fazia a mínima ideia de quem ela era. No ano de 2007, começou-se um programa, né, liderado pelo arqueólogo egípcio Zahi Hawass, para encontrar, para descobrir identidade, né, ou até mesmo ele esperava achar a múmia de Hatshepsut, que até então, né, como, né, uma rainha que teria sido tão importante, como não foi encontrada a sua múmia. E aí, então, foram feitas tomografias nas múmias femininas encontradas na região do Vale dos Reis, inclusive essa múmia desconhecida, mas muito pouco foi possível tirar de conclusão disso, né? E até porque essa múmia, né, essa múmia da KV60A, ela era uma múmia já um pouco idosa, obesa, né? Ela tinha características realmente de uma mulher de meia idade, né? E obesa. Então, acabou que não chamou muito a atenção. E aí tinha no museu, né, do Cairo, essa caixa que nós estamos observando, que tem o cartucho, né, o cartucho com o nome da rainha, né, da Hatshepsut. E dentro dele, então, Zahi Hawass, então, pediu, na verdade, também que essa caixa passasse pelo tomógrafo. Ele esperava encontrar, talvez, os órgãos da rainha ali dentro, né? E foi encontrado, na verdade, dentro dessa caixa, um dente. E aí, como aquelas múmias haviam passado pelo tomógrafo, novamente foram analisadas as imagens e foi detectada que naquela múmia KV60A estava faltando justamente o dente que foi encontrado dentro da caixa com o nome, né, da rainha Hatshepsut. Diante disso, então, em 2007, afirmou-se, então, que a múmia da rainha havia sido encontrada. Dentro, então, da tumba da sua ama de leite, como nós sabemos, ainda na antiguidade, muitas múmias reais, foram levadas para esconderijos, e que pode ser que num desses momentos, então, a múmia de Hatshepsut tenha sido simplesmente deixada dentro dessa outra tumba, né? Exames de DNA foram também realizados com as múmias do mesmo período, né, da família da Hatshepsut. Algumas foram inconclusivas, né? Porém, ainda tem-se a ideia realmente de, por conta daquele dente, né, com o nome da rainha, e de especificamente daquela múmia ter, né, o mesmo dente que faltava na arcada dentária, de ser realmente Hatshepsut. Então, hoje, para quem visita o Museu do Cairo, né, é possível, então, também visualizar a múmia dessa grande rainha, né, da rainha faraó, que governou o Egito, então, por praticamente 20 anos, né, e que, culturalmente, ela modificou muita coisa no Egito, não só através das construções, mas das festividades também que foram realizadas, né, de todas ela é a primeira rainha faraó que realmente se representa tão próxima de Amon, né? Então, por todas essas questões que nós temos a importância, então, dessa mulher em relação ao governo do Egito. E possivelmente por conta dessa sua importância, que tentaram também apagá-la da própria história do Egito Antigo. E é isso. Então, eu agradeço, né, a atenção de todos. Obrigada. Maravilha. Mais uma excelente exposição aqui da Sora, trazendo aí mais coisas, mais assuntos extremamente interessantes a respeito do Egito. E agora eu vou dar início aqui ao nosso fórum, e só para a gente passar aquelas regras básicas que a gente sempre coloca, eu vou colocar alguns slides na tela.
algumas regras para que a gente tenha um fórum produtivo e eficiente. Para as pessoas que queiram se manifestar no microfone, a gente pede que façam perguntas ou comentários em até, no máximo, 2 minutos. E, por gentileza, uma pergunta de cada vez, para que a gente não confunda aqui a nossa palestrante. Que as perguntas sejam relacionadas apenas ao tema que foi abordado no dia. E aí o aviso que a gente sempre deixa é que sempre que a gente mantém a educação e bom senso em primeiro lugar, que a gente mantenha o alto nível de nossas reuniões sempre mais produtivos e fraternos possíveis. E um aviso legal também é que, ao ingressar na sala virtual e participar desta atividade, você também concorda automaticamente com a íntegra do que dispõe a Lei Geral de Dados do Governo Federal, LGPD. Então, deixa eu tirar aqui os slides enquanto a gente vai aguardando as pessoas se organizarem, tanto aqui na fila do microfone, quanto também no chat. E já temos uma mãozinha levantada aqui. Eu vou passar a palavra para o nosso frater Marcos, que hoje ele está aqui já na espera. Frater, a palavra é sua. Obrigado. Hoje eu posso levantar a mão, hoje eu estou de visita. É o seguinte, Sora Vivian, muito obrigado mais uma vez. E parabéns pela palestra brilhante, detalhada, com tanta coisa curiosa e fantástica. Numa última edição do Feminino Iluminado, com a Sora Odete Cardoso, que a Sora Vivian bem conhece, nós chegamos a comentar sobre essa questão do apagamento do feminino sagrado em várias culturas, né? Como há esse apagamento, essa tentativa de aniquilamento do feminino sagrado de uma maneira e do feminino em si, né? As mulheres até hoje sentem os revérberos negativos desse tipo de postura. A Sora mostrou que no Egito Antigo esse apagamento chegava a ser literal, né? Você ia lá, até pela importância do ícone para a cultura, né? Da imagem, se realmente apagava o registro disso na imagem, que era algo extremamente importante para eles. Houve algum momento da história do Egito em que alguma mulher, não sei se no período ptolomaico, lá das Cleópatras, alguma coisa assim, houve alguma mulher que conseguiu superar essa tentativa de apagamento, porque a gente sabe que a esposa do Akhenaton passa por isso, a gente vê a Hatshepsut passando por isso. Então, em algum momento, uma faraó egípcia, uma rainha do Egito, conseguiu superar essa tentativa quase literal mesmo de apagamento da imagem da mulher, né? Muito obrigado, Sora. Frater, eu que agradeço. Na verdade, nós temos duas situações. As rainhas que assumiram como regente seus filhos, ou seja, que elas têm um poder dosado e por um determinado período, essas nós encontramos referências muito, na verdade, são registros documentados e que homenageiam essas mulheres. Como eu falei, o próprio faraó Amés, ele homenageia a sua mãe, e na verdade tem até uma estela que ele homenageia a sua avó, né? Então, essas que mantêm a ordem estabelecida, nós temos representações que não ferem em nada. Agora, as poucas mulheres que realmente assumiram posições de liderança. Então, se nós pegarmos Neferu Sobek, desculpa, eu sempre confundo, Sobek Neferu, que governou no Reino Médio, nós temos que tudo que ela fez foi destruído. Hatshepsut foi destruído. Nós temos Tauzet, que é uma rainha da 19ª dinastia, que também finaliza a 19ª dinastia. O que ela fez foi destruído, né? Então, nós temos que essas mulheres que realmente acabaram atuando como governantes, como faraós, logo depois que termina o seu período de governo, os próprios egípcios destroem o seu legado. Com certeza isso naquela ideia de que era inconcebível uma mulher assumir o trono do Egito, né? Cleópatra é um pouco diferente por conta do contexto. Porém, mesmo assim, os romanos tentam desacreditá-la. Tanto que o discurso que os romanos vão construir de Cleópatra é aquela que a gente herda, que é a mulher que vai utilizar, ela só consegue as coisas porque ela utiliza o seu charme, né, para poder atrair os homens, né, dar o seu bote e fazer com que eles façam o que ela deseja, né, como se Marco Antônio e Júlio César
tivessem sido dois fantoches nas suas mãos, né? Então, também busco esse lado negativo, né? E não que realmente ela tenha, né, sido uma mulher com características realmente para governar. Então, as mulheres que nós temos que assumem essa posição acabam que realmente pela história, isso desde a antiguidade, são, se não apagadas, realmente você tenta construir um discurso para deslegitimizá-las, né? Isso sim. Que nada, tá? Senhora Vivian, já temos agradecimentos, já temos perguntas. Nossa Senhora Valéria Matar, Senhora Vivian, mais uma vez, brilhante como sempre. Sempre bom ouvi-la e aprendemos mais sobre o nosso querido Egito, para nós tão significativo. Gratidão. E a Senhora Valéria faz uma pergunta. Você está me ouvindo bem, Senhora Vivian? Estou sim. Muito bom. Só uma questão, não sei se somente de semântica, a respeito da diferenciação dos termos regente, rei e faraó. Haveria uma gradação e diferenciação de poder ou significa a mesma coisa, dependente da época em que são usados? Eu ouvi uma palestra semana passada que rei e faraó seriam sinônimos e que, na verdade, no antigo e médio império, os governantes serão nomeados reis. O termo faraó só começou a ser usado no novo império? Isso procede? Grata mais uma vez, Senhora Valéria. Perfeito, Senhora Valéria, é isso mesmo. Né? Rei e faraó são sinônimos, né? Até porque os próprios egípcios, eles utilizavam o termo Peraá, né, como para faraó, né, para o rei do Egito, né? E nós temos, na verdade, Nezu é a palavra egípcia que significava rei, né? Então, nós temos duas palavras, Peraá e Nezu, que significa rei, que são sinônimos. Perfeito, é isso mesmo. A ideia de regente é aquele que vai poder está exercendo o governo em nome daquele rei até que ele alcance a maioridade, né? Então, é numa gradação menor. Perfeito. É isso mesmo. Não, perfeito. Agora temos uma outra pergunta da nossa Senhora Andréia. Da nossa Senhora Andréia, há algum registro de construção de pirâmide por parte dessa rainha? Certo. Pirâmide, não. Na verdade, nós temos que os faraós, eles vão construir pirâmides como tumbas até o Reino Médio, né? Depois disso, nós não temos mais a construção de pirâmides como tumbas por parte dos reis. O que nós vamos ter são os chamados hipogeus, ou seja, que as tumbas elas vão passar a ser construídas escavadas na rocha. Só que acontece, o local que é nesse período da Hatshepsut, que vai ser escolhido para essas construções, que é a região do Vale dos Reis, possui um cume. Esse cume é o chamado Elkurna, e que ele tem justamente a forma dele lembra muito a pirâmide. Então, uma interpretação que se faz é que o local, quando foi escolhido para a construção das tumbas reais desse período, teria essa relação com a pirâmide por conta do formato desse cume, né? Afinal de contas, a pirâmide é um símbolo solar, os faraós são filhos de Ra na Terra, né? E aí, então, não se constrói mais pirâmides, mas sim, então, um local que pelo menos tenha uma referência à própria forma piramidal. E não se constrói mais pirâmides justamente por conta do grande saque de tumbas que acontecia desde a antiguidade. Perfeito. Temos aqui uma mãozinha levantada e aqui o nosso querido Frater Rogeres. Eu vou passar a palavra para ele agora. Professor Vivian, obrigado mais uma vez. Maravilha. Maravilha de exposição. Na verdade, não é uma pergunta sobre algum ponto específico da sua fala, Sr. Vivian. Eu só queria saber se tem como você recomendar para a gente bibliografia sobre Hatshepsut, como é que a gente faz, se você puder deixar com a
Sora Angélica, para ela passar para a gente depois, ou você mesmo fazer alguma sugestão agora para a gente ficar com mais referências para aprofundar esse estudo aí, tá joia? Agradeço demais. Obrigado, paz profunda. Paz profunda, tá? Então, na verdade, nós podemos, uma obra muito boa a respeito do assunto, que é publicada pelo Museu Metropolitano de Arte de Nova York, e se colocar Hatshepsut, Metropolitan Museum, consegue baixar, na verdade, o livro todo. E eles organizaram uma exposição sobre ela, até porque os responsáveis por escavar o templo de Deir el-Bahari eram, na época, na década de 20, 30 e até na década de 60, eram pessoas ligadas ao museu. Então, eles têm, além de ter muito material sobre o período dela, eles fizeram, então, uma grande obra a respeito, que é esse livro. Então, é uma ótima indicação. De literatura, nós temos duas egiptólogas, Joyce Tisdale e também Cara Cooney, que escrevem livros específicos sobre o reinado de Hatshepsut. Só que esses três, eles estão em inglês. Na verdade, a gente tem aquela velha dificuldade de conseguir literatura na língua portuguesa, né? Porém, pesquisando para fazer a palestra, eu encontrei uma dissertação de mestrado sobre a Hatshepsut. Então, se colocar o nome da rainha PDF, o nome da autora, agora se vou lembrar o primeiro nome dela, é Aline. Depois até posso dar com completo o nome certinho, porque ela faz uma excelente análise também sobre esse período, né? E a gente tem também na ordem, eu posso citar, nós temos um programa Presença e Harmonia sobre a Hatshepsut, e também tem uma live do Museu Egípcio que também foi tratado um pouco a respeito dela. E também, agora lembrando aqui, até está na mão, tem esse outro livro que é de uma egiptóloga britânica, que é sobre as mulheres no Egito Antigo, a Gay Robbins. Ela também trata bastante das funções da rainha, e ela faz também tem uma aula específica sobre Hatshepsut. Sora Vivian, temos mais agradecimentos aqui, está cheio de agradecimentos. De Cadu Lanzoni, ótima palestra, professora. De Rosamar Meyer de Ávila, gratidão, excelente, interessante palestra. De Eliane Flores, muito interessante e curiosas essas histórias. Obrigada, Sora Vivian. De Maria de Jesus Garcia, Sora Vivian Tedardi, lindíssima palestra, gratidão. A cultura egípcia sempre me chamou muita atenção. Maria Jesus. E temos mais perguntas também. Parabéns, Sora, da Sora Alcione. Parabéns. Sora, o que pode nos dizer sobre a causa-morte da rainha? Seria mesmo uma infecção nesse dente? Sim, então, na verdade, hoje tem duas interpretações para a morte dela. Então, que realmente ela teria tido uma infecção dentária, que acabou sendo transmitida para a questão óssea, e também problemas de diabetes. Ao que tudo indica pela análise na múmia, né? Além de ser um pouco obesa, Hatshepsut também tinha problemas de diabetes. Então, possivelmente, esses dois motivos. Tanto a infecção dentária, quanto também a diabetes. Temos mais agradecimentos aqui. Da Sora Terezinha Melanês, gratidão, Sora Vivian Tedardi. No Feminino Iluminado, com Hatshepsut, a Rainha Farol do Egito, muito conhecimento compartilhado conosco. Giada Bergerman. Grata, Sora Vivian, pela maravilhosa maneira de transmitir o Feminino Iluminado com Hatshepsut. Boa noite para todos da Sororada. E para encerrar, Giana Paula Marques, agradeço de coração por essa maravilhosa palestra. Paz profunda a todos e a querida Sora Vivian. Eu que agradeço, na verdade, né, o carinho, as pessoas estarem aqui para nos ouvir, né? Então, realmente, sou eu quem agradece a oportunidade.
Nossa, maravilha. Nós gostaríamos muito de poder contar assim, com um tempo indeterminado para que ficar conversando, para falar sobre esse trabalho tão ostensivo e tão bem apresentado, esse trabalho ostensivo de pesquisa e tão bem apresentado pela Soror Vivian. Mas aí chega uma hora que a gente, né, lida com essa limitação de tempo e a gente precisa encerrar esse momento do fórum. Então, nós queremos agradecer a presença de cada um, de cada uma aqui conosco até esse horário, a presença de vocês aqui com os comentários, com as perguntas, e mesmo uma coisa que o Frater Rodrigo Marinho falou uma vez, e nós gostamos muito de lembrar, essa presença silenciosa, essa contribuição também, que sustenta também as atividades, e nós somos muito agradecidos também por essa participação silenciosa. E gostaríamos de lembrar que a loja Rosa Cruz Recife tem o canal da ouvidoria. O canal da ouvidoria foi criado exclusivamente para receber as perguntas e comentários que ou não couberam nesse tempo regular do fórum, ou que podem vir ainda a surgir nos próximos dias como resultado de novas informações, como resultado de reflexões e às vezes até de meditações. Então, tem que ser, mas eu perdi o momento do fórum de perguntar isso. Pode entrar em contato com a loja pelo canal da ouvidoria, que nós encaminhamos o seu questionamento, o seu comentário para a Soror Vivian, que vai responder de acordo com a disponibilidade. Mas nós encaminhamos e a Soror Vivian poderá responder diretamente a você. Então, Soror Vivian, agora é aquele momento que, se a Soror quiser fazer algum encerramento, tecer as suas considerações finais, a palavra é toda sua, Soror. Obrigada. Primeiro, na verdade, quero parabenizar a Loja Rosa Cruz Recife por essa ideia, na verdade, do feminino, né? A gente tem a oportunidade de falar a respeito das mulheres que, basicamente, ao longo de toda a história, acabaram sendo relegadas. Então, acho que essa questão da gente poder conhecer a respeito delas, não só as dificuldades que tiveram, mas a força, as contribuições delas, eu acho de extrema importância. A gente tem esse espaço, né, no meio Rosa Cruz para discutirmos isso, é essencial. Então, parabenizar realmente a loja por isso. Agradecer, né, por ter essa oportunidade de trazer essa egípcia, que realmente, como eu comentei no começo, né, ela merece, sim, ter um lugar melhor ainda hoje, a gente merece falar muito mais dela, ser mais divulgada, para entender realmente a importância que ela teve, né? Afinal de contas, infelizmente, ao longo da história, às vezes a gente escolhe, né, em detrimento de outros personagens históricos, mas então eu acho importante, né, a gente conhecer a respeito dessa egípcia. E também agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje à noite, de me ouvirem mais uma vez, né? Então, só agradecer, me colocar sempre à disposição no Museu Egípcio Rosa Cruz Tutancâmon, seja pelo e-mail do museu, né, no Facebook. A gente está planejando uma nova live ainda, né, para falar mais um pouquinho de Egito Antigo. E esperar a visita, né? Como a gente tem essa oportunidade de falar com todo mundo, embora, infelizmente, tivemos que fechar o museu de novo por conta da pandemia, mas esperar que 2021 possa encontrá-los também em loco, né, visitando justamente o Museu Egípcio Rosa Cruz Tutancâmon. Soror Vivian, a nossa gratidão é imensa por estes conhecimentos tão ricos sobre a mulher, uma mulher como Faraó no Egito, que tantos são desconhecidos a nós, e como não valorizar o seu reinado, o seu exemplo, principalmente de coragem, de determinação. Hoje, também nós vemos ainda o quanto a mulher não é reconhecida no campo profissional, social, cultural, e é claro, como gostaríamos que fosse o oposto disto. Então, a nossa gratidão, Sora, por tudo, o nosso reconhecimento
por sua disponibilidade, pelo seu partilhamento desta sabedoria milenar. Sora, você tem vindo várias vezes, tem deixado sua marca nas atividades em que nos acrescenta estes conhecimentos tão elevados. E hoje, com certeza, também não foi diferente. A sua marca ficou conosco. A Loja Rosa Cruz Recife sente-se sensibilizada e agradecida e deixa aqui registrada a sua gratidão à Soro com o carinho de sempre. Receba, então, em nome da Loja Recife e de todos os presentes nesta atividade auspiciosa, o feminino iluminado, a nossa eterna gratidão. Muito obrigada, Sora Vivian. Paz profunda, até uma próxima oportunidade. Paz profunda, Sora, muito obrigada. Agora eu gostaria de convidar o venerável mestre Rodrigo Marinho para fazer uso da palavra. Mais uma vez, eu quero desejar boa noite a todos e a todas. Sora Vivian, eu já ouvi falar muito sobre Hatshepsut, mas não dessa maneira que você trouxe hoje, dessa maneira delicada, dessa maneira apaixonada também. Então, eu me sinto muito feliz de estar, de certa forma, possibilitando que as pessoas conhecessem, né, quem não conhecia ainda, ou quem conhecia revisitasse a história dessa grande mulher, por suas palavras, por sua boca, que realmente é alguém que eu admiro há muito tempo e que eu tenho o prazer de ter essa convivência, né? A convivência, pelo menos, virtual. Então, em nome da Loja Rosa Cruz Recife, como a Sora Lourdes falou, nós oferecemos nossa eterna gratidão por tudo que você realizou conosco esse ano. Foi um ano que nos aproximamos muito, mentalmente, vamos dizer assim, e que pudemos trazer para os nossos fratres e sorores e também não membros, né, da nossa ordem, tantos conhecimentos positivos e também conhecimentos profundos acerca do Egito Antigo. Muito se tem na internet, muito se tem em alguns livros, a egiptomania está aí, né, para poder trazer essas informações. Porém, como cientistas, nós sabemos a importância das fontes. Então, por isso que a gente foi buscar uma fonte, alguém que conhecia as fontes, não só por conhecer, mas também saber repassar de maneira tão delicada e tão gentil que como você passa. Então, assim, nós ficamos muito gratos pela oportunidade. O Feminino Iluminado é a nossa menina dos olhos aqui da loja, é algo que a gente vibra muito e que nós sabemos, vamos dizer assim, projetamos a importância, né? Nós ainda não temos a real significado da importância disso, porque a gente, quando propõe algo, a gente imagina, mas quem absorve pode absorver muito mais. Então, a proposta é justamente essa: tirar esses véus que, por muitos séculos, cobriram as mulheres, para que elas pudessem se revelar por si próprias, sem nenhuma intervenção masculina, né? A questão do lugar de fala é muito importante. Então, as mulheres falando por mulheres. E é isso que nós ficamos muito gratos em oferecer. Agradeço mais uma vez também a participação de todas e todos aqui nessa atividade. A gente está chegando à reta final das atividades virtuais da Loja Rosa Cruz Recife para esse ano. Vamos fazer algumas reformulações para o próximo ano, visto que as atividades presenciais ainda estão acontecendo aqui em Recife. Então, nós estamos agora no momento híbrido, né? Virtual e presencial. Então, carece também de uma atenção agora para o presencial da gente aqui da loja. Mas saibam que todos vocês estão nos nossos corações e que, assim, sempre que for permitido, dentro das nossas possibilidades, nós estaremos juntos. E aqui já coloco registrado, né, que irei fazer convites à Sora Vivian para o próximo ano também. Então, é alguém que
que já faz parte da nossa equipe. Gratidão a todos e a todas. Vocês agora vão conhecer um pouquinho das nossas próximas atividades para a gente fechar esse mês de dezembro e esse ano de 2021. Gratidão, paz profunda e até nosso próximo encontro. Nós agradecemos as palavras do Frater Rodrigo Marinho, mestre da Loja Rosa Cruz Recife, que encerram as atividades dessa noite. E como ele já nos adiantou aqui, nesse nosso próximo momento, é o nosso momento próximas atividades. E, então, também conhecido como momento spoiler. Então, que vem ainda essa semana pela Loja Rosa Cruz Recife. Quem acompanha os nossos canais de divulgação, especialmente, nesse caso, o grupo de WhatsApp e o Facebook, sabe que toda semana estamos lançando algum episódio sobre o documentário Doação e Renúncia, um documentário que foi feito na ocasião dos 60 anos da Loja Rosa Cruz Recife. Então, no próximo domingo, a partir das 17 horas, vai ser lançado o 5º episódio desse documentário, Doação e Renúncia. Então, assinem o nosso canal, ativem as notificações, se possível, e estejam atentos para assistirem ao vivo conosco a partir das 17 horas do próximo domingo, dia 13. No mesmo dia, um pouquinho mais tarde, logo mais, a partir das 20 horas, exclusivamente pela plataforma Zoom, um evento que é aberto ao público, contaremos então com o lançamento online do livro Reminiscências de um Legado, de autoria do Frater Marcos de Andrade Filho. Então, nesse lançamento, realizaremos um sarau, realizaremos uma atividade bem fluida, leve e feliz, né, com o lançamento dessa obra. Então, estejam todos convidados, todas convidadas, para nos encontrarmos duplamente no domingo, de alguma maneira, próximo domingo, a partir das 20 horas, exclusivamente pela plataforma Zoom. E na próxima segunda-feira, dia 14, também pela plataforma Zoom e também exclusivamente pela plataforma Zoom e também a partir das 20 horas, teremos, então, o último encontro do webinar Rosa Cruz, a Ontologia dos Rosa Cruzes. Então, é o 6º de 6 encontros dessa atividade aqui, proporcionada a cada um de nós pelo Frater Antônio de la Maria, numa atividade conjunta da Loja Rosa Cruz Curitiba, da Loja Rosa Cruz Florianópolis, do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes e da Loja Rosa Cruz Recife. Então, teremos na próxima segunda o último encontro, portanto, o encerramento desse webinar, a 11ª e a 12ª lei da Ontologia dos Rosa Cruzes. É também uma atividade aberta ao público. E na próxima quarta-feira, então, nos encaminhando aí para o encerramento do mês de dezembro, das atividades virtuais da nossa loja Rosa Cruz Recife, contaremos com essa atividade de leitura comentada, mais uma vez com o Frater Ayrton Farias, é um Frater da loja Rosa Cruz Recife, com o texto, então, façamos com que o Natal se torne verdadeiro. Quem conseguiu participar da outra leitura comentada com o Frater Ayrton, alguns meses atrás, sabe do quão enriquecedora essas leituras têm sido aqui nessas atividades virtuais. Então, ela é uma atividade aberta, que vai ser transmitida exclusivamente pela plataforma Zoom, e estão todos e todas convidados aqui para praticamente o encerramento, né, do mês de dezembro das nossas atividades virtuais. Queremos lembrar a todos que a abordagem utilizada nessa palestra se refere ao estudo e pesquisa da palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque. Angélica, só queria também registrar uma coisa, antes da gente partir mais profunda,
que foi a estreia da Soronina na nossa equipe hoje. Então, que muito nos honra, Soronina, um trabalho maravilhoso, é alguém que a gente gosta muito e que tivemos a honra e o privilégio de participar com você. Seja muito bem-vinda e não tenho palavras para descrever a minha alegria de ter você conosco, minha querida Sora. Mestre, a honra é toda minha, meu mestre. Como eu queria estar abraçando todos vocês, meu mestre. Muito obrigada de coração. Foi lindo, Soronina. Seja muito bem-vinda aí à nossa equipe das atividades virtuais. Foi excelente. E aí, então, né, assim, nós passamos por um momento que muito nos agrada, assim, nós gostamos muito desse momento aqui, que é o encerramento mesmo das nossas atividades, né, que já faz parte aqui, que é o Paz Profunda Coletivo, que é um protocolo que, de fato, aprendemos com a loja, com os fráteres e sorores da loja Rosa Cruz Guarulhos. Então, lembrando, funciona assim, nós convidamos um fráter ou uma soror que acompanha as nossas atividades e por quem já criamos esse carinho profundo, mesmo sem nunca ter encontrado presencialmente, vai fazer a contagem regressiva. Nesse momento, todos os microfones vão estar abertos para que possamos juntos fazer o Paz Profunda. Coletivamente, então. Logo em seguida, fica passando um filmezinho na sala para que a gente possa permanecer todos juntos, quem quiser, até o último suspiro da sala, né, que é o Frater Paulo quietinho ali, derruba a sala, e aí nós podemos cair, então, todos juntos. Hoje, nós queremos convidar uma soror que sempre está nas nossas atividades, sempre assim, acho que sempre mesmo, gente, nas nossas atividades virtuais, mas raramente ela abre a câmera. E aí, então, a gente, né, fica, né, então, a gente hoje, ela está com a câmera aberta, é uma das poucas vezes, sororada de Salvador, nós queremos te convidar para a contagem regressiva do Paz Profunda. Aí, eu acho que isso. Então, é só o Frater Paulo sinalizar aí para mim, para todos nós, na verdade, que... Microfones liberados. Vocês podem aí liberar os próprios microfones. E a soror Ada, na hora que quiser, soror, faz a contagem para o Paz Profunda coletivo. 3, 2, 1. Paz profunda. Paz profunda. Profunda todos. Paz profunda. Obrigada pela palestra. Obrigada, Muito Sara. obrigada, gente. Sora Valéria, até domingo, Sora Valéria. Sora Maria tem mensagem para você, viu? Tem mensagem no seu WhatsApp, Sora Maria Jesus. Olha seu WhatsApp, Sora. Obrigado, Sora Vivian. Boa noite, boa noite, boa noite. Ancient wisdom for a new world.
Muito obrigado a todos. Paz profunda.